É isso, Certo. Gordão? Claro, Ulisses, direto de Londres. Vamos falar com o Ulisses? Informações. Ulisses é isso aí. Aí, Ulisses. tá no parque, tá sem na máscara. Hyde Park. Ô, Ulisses, que maravilha, Área externa cara. hoje. É, Dá uma tá ligado. caminhada. Que vocês... Ao fresco. É. O que vocês querem saber do Ulisses? Quais as informações que você quer saber, meu querido Albeta? Não, eu queria saber do recorde da França, né, do Covid. Como é que estão as coisas aí na Europa? É verdade, viu? Aqui na Europa está acontecendo uma onda de calor, por isso até que eu estou na área externa hoje, vim para o jardim, porque nessa época do ano, em Londres, metade de setembro, temperatura acima de 20 graus não acontece sempre não. Então tem que aproveitar. Agora tem uma consequência isso, né? Porque as pessoas estão cada vez mais nas ruas, estão aproveitando essa temperatura alta que não é típica para essa época do ano no hemisfério norte e os casos estão aumentando. A França já bateu o recorde que tinha de novas contaminações lá no início da pandemia, quando a situação estava começando a ficar muito ruim. Então, isso mostra como o ritmo de contágio está acelerando em boa parte da Europa. Aqui no Reino Unido também é a mesma coisa. O primeiro-ministro Boris Johnson hoje falou no parlamento que eles estão tomando todas as medidas possíveis para tentar evitar um segundo lockdown. Na Espanha, hoje, o governo chegou até a falar sobre medidas de restrição de circulação das pessoas, de confinamento regionalizadas para alguns bairros da capital Madrid, porque Madrid é hoje uma das cidades mais atingidas pelo Covid-19 em toda a Europa. Depois houve um recuo do governo, porque essa história não caiu bem, de fazer confinamento só em bairro, e eles falaram que a definição vai ser dada até o final desta semana. Mas é fato que o Covid-19 está subindo bastante em praticamente todos os países aqui da Europa, com exceção da Suécia. A Suécia registrou, na contramão do continente, o menor número de casos de Covid-19 desde março, ou seja, a situação por lá está totalmente diferente do resto do continente e é claro que o governo de Estocolmo tem comemorado porque não foi necessário fazer uma quarentena total por lá e os resultados estão aparecendo agora, mas a gente tem que lembrar que a Suécia tem mais ou menos 10 milhões de habitantes, é um país muito desenvolvido e até mesmo as comparações dentro da Europa são difíceis de serem feitas porque é uma realidade muito distinta do resto do continente. Eu falei, querido. Quem está comemorando aqui é o Adriles e o genocida, o Mandrião. O Mandrião está comemorando aqui. Eu falei. Falei que a Suécia é mas também não dá para saber, né? Aquilo que você falou. Cada país aí tem, a Suécia é diferente, cada país tem a sua característica. Não dá para você comparar. A idade, quantas pessoas moram em cada casa. O Japão, por exemplo, tá super bem na pandemia, fez lockdown, não voltou porque é um povo educado. Então é difícil comparar uma coisa com um país contra um. Normalmente você compara grupos de países. Muito bem. Achei curioso aqui. Ulisses, parece que a Inglaterra aí estava vendo que pode ter toque de recolher aí em algumas regiões. Como que vai funcionar isso aí? Já estão falando exatamente nisso, num toque de recolher a partir das 10 da noite, porque seria uma medida para tentar evitar um lockdown maior, né? Então, fazendo com que as pessoas voltem mais cedo para casa. Aí a gente precisa fazer uma distinção também, que a vida aqui na Inglaterra não acontece no mesmo ritmo, como, por exemplo, em São Paulo, né? Ou no resto do Brasil, que as pessoas saem muito à tarde, começam a jantar, a ir para balada, para festas, estão muito mais tarde da noite. Aqui a vida normalmente acontece mais cedo, muitos pubs até hoje não têm licença para operar até de madrugada, acabam fechando às 11 da noite. Mas ainda assim, o governo está estudando essa possibilidade, não confirmou ainda, de decretar esse toque de recolher para reduzir o número de pessoas nas ruas. Porque a conta é muito simples. O Reino Unido não tem mais dinheiro para bancar uma segunda quarentena, em que tendo que fechar o comércio, fechar totalmente as indústrias. A recuperação aqui em V não aconteceu. A economia está se recuperando, mas os últimos dados do PIB, os dados mensais aqui, mostram que o país ainda está com uma perda de 11% em relação ao que tinha antes da pandemia. Então, se tiver que fechar tudo agora de novo, vai ser uma situação catastrófica, principalmente considerando que o plano do governo de pagar salários das pessoas, de ajudar financeiramente as pessoas, ele termina agora no começo de outubro e o governo não vai renovar, porque não tem mais dinheiro para pagar essa conta. A mesma coisa aconteceu com aquele esquema de ajudar as pessoas para comerem fora, em que o governo pagava metade da conta, isso também já acabou. Então, os recursos aqui estão cada vez mais limitados e não tem como falar em um segundo lockdown generalizado, pelo menos não agora. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Ulisses. Por que as pessoas na Europa não estão usando máscara, hein? Por que o pessoal... Então,
É uma questão bem complicada mesmo de explicar. Aqui no Reino Unido, as lojas passaram a obrigar, né, o governo passou a dar essa recomendação para as pessoas usarem máscaras quando entram no comércio, quando vão aos restaurantes e tal, mas nas ruas ninguém usa máscara. No transporte público é obrigatório. Então o que acontece é a pessoa vai entrar numa loja, coloca a máscara, saiu da loja, já tira. E a gente não sabe o quanto isso é eficaz ou não. No caso específico da Inglaterra, existia a questão de que o Boris Johnson ele tem um pensamento libertário, né? Então ele não queria impor as pessoas a fazerem nada, nem mesmo a quarentena, até por isso ele demorou tanto para decretar. Então ele sempre usou isso como justificativa, que por ser aí uma pessoa alinhada com parte, pelo menos, do pensamento libertário, ele não gostaria de dar essa obrigação das pessoas de utilizarem máscara. Mas outros países, como a Suécia, por exemplo, não têm essa orientação, nem mesmo até hoje, né? Agora, na França, por exemplo, a regra foi sendo colocada aos poucos, mas aqui na Europa é muito difícil você falar para o cidadão o que ele tem que fazer. As pessoas não recebem isso bem. Eles falam muito aqui no termo chamado nanny state, que é o estado babá, o estado que tem que tomar conta de você e falar o que você tem que fazer. E aqui se trabalha muito com aquela ideia de que não, o cidadão tem que saber como se proteger. O governo dá orientação e as pessoas sabem o que tem que fazer. E na Suécia funcionou, mas, de novo, é um país muito rico, muito desenvolvido intelectualmente, socialmente, e também é um país em que o governo paga a conta das pessoas, em que o estado de bem-estar social é gigantesco. Aqui no Reino Unido também, né? O governo ajuda muito as pessoas, até financeiramente, então acaba sendo uma questão dúbia essa do nanny state, né? O governo não te fala o que tem que fazer, mas paga as tuas contas. E aí as pessoas acabam se sentindo aí confortáveis em não utilizar as máscaras. Não existe nada nem perto do que acontece aí no Brasil, nesse quesito aqui na Europa. Então, mas você acha que na Suécia foi isso que definiu? Porque lá, como você falou, ninguém foi obrigado, mas eles deram essa orientação. Ele falou, não viajem, e as pessoas se mantiveram. Teve o home office lá, teve um pequeno lockdown, mas nada comparado com a Inglaterra, com a Espanha, com a França, né? Que fechou tudo mesmo. Lá eles tiveram... É louco isso aí, né, Ulisses? É louco, né? Porque agora muda completamente o discurso, né? Mas ele que... Mas a gente... Oi, pode falar. Não, mas eu só ia dizer o seguinte, a gente tem que lembrar também que a Suécia, se for fazer a comparação com os outros nórdicos, com os outros escandinavos, a Suécia tem uma taxa de morte muito maior. Sim. Na comparação com a Noruega, na comparação com a Finlândia. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Mas lá, realmente, o comércio não fechou. As escolas continuaram abertas, né? Só os alunos acima de 16 anos que tiveram que ficar em casa, as universidades também, porque aí seria um grupo que teria mais risco e mais transmissão. A gente sabe que, pelo menos desde o início da pandemia, se fala muito que as crianças têm menos risco de contaminação, mas é difícil de usar esse exemplo da Suécia, porque nem mesmo os vizinhos adotaram as mesmas práticas, né? Exatamente. Então, fica muito complicado de fazer essa avaliação. Foi o único, mas é que parou. Porque o vírus chegou lá e parou. Uma coisa a gente aprendeu, né? Não adianta querer fazer norma para vírus, que vírus vai e... Não dá para controlar. Vírus não tem lei. Mas ele tem uma percepção, Emílio, melhor, estando lá. Volta às aulas. Foi uma puta polêmica também que teve aí em Londres. Vai com máscara, volta com máscara. Aqui a gente está nesse momento agora. Você aconselharia as voltas às aulas agora para o Brasil, que vai ser em outubro agora? Eu não vou entrar nessa de aconselhar, porque eu nem filho não tenho, então não vou falar isso. É só para te ferrar. Mas o que eu posso falar é que da Inglaterra o que aconteceu foi o seguinte, realmente muitos pais não queriam, muitos professores não queriam, mas hoje, inclusive, saiu uma pesquisa dizendo que 9 entre cada 10 pais, né, casas, mandaram seus filhos para as escolas. Então, aí o absenteísmo está em mais ou menos 10%, o que não é um número tão... É relevante para a Inglaterra, porque os pais são obrigados a mandar seus filhos para a escola, levam multa se não o fizerem, o Estado até persegue no sentido de processar os pais que não mantêm os seus filhos indo regularmente para as escolas. Então, é um índice alto para a Inglaterra, mas considerando o padrão da pandemia, até que é pouco. Então, não dá para colocar a culpa nessa alta, né, de casos no retorno às aulas também. Vários especialistas aqui estão dizendo isso. Não é possível fazer essa associação por enquanto. O que parece ser o caso é que muita gente saiu para viajar, as pessoas mais jovens estão se expondo mais, alguns escritórios voltaram a operar e as pessoas estão com essa sensação de que a vida meio que voltou um pouco ao normal. Ainda não é normal, mas como eu falei na semana passada aqui, a gente vai nos bairros, os bairros estão cheios, o centro está vazio, porque os escritórios, por mais que estejam voltando e estimulando seus funcionários a voltarem a trabalhar nos escritórios, né, as empresas ainda não estão cheias.
Então, os bairros estão. As pessoas não estão indo para o escritório, mas estão levando a vida nas suas regiões como ela era mais ou menos antes da pandemia. Então, isso ajuda também a aumentar os casos. Agora, a questão das escolas é que o debate aqui é o dano para as crianças hoje é maior delas ficarem tanto tempo em casa do que se expor ao coronavírus. Esse foi o cálculo feito na Inglaterra, na Europa, onde existe uma rede de testes muito grande, onde o sistema público de saúde se organizou. Então, eles estão enfrentando esse risco. Agora, a gente tem que adaptar isso à realidade do Brasil também, né? É um país que ainda tem poucos testes em relação ao resto do mundo e que o sistema público de saúde, por mais que esteja numa situação bem mais confortável agora, também não tem os mesmos recursos financeiros que existem por aqui. Ulisses, aí é que nem o SUS, né? É o SUS aí, é sistema público. NHS. Deixa eu perguntar. Eu acho que é só lá no Canadá que tem o sistema... E é bom o sistema aí? O sistema aí da rainha é bom? Você que tá aí? Vários outros países europeus têm também. O da Itália é um dos melhores aqui da Europa. E na Inglaterra, o SUS, na verdade, aí no Brasil, foi inspirado no modelo do NHS, né? E é um sistema bom, Emílio. Você usa? Você usa? Eu já usei. Mas eu posso contar para vocês um caso muito rapidamente que é emblemático do que funciona o SUS aqui. Eu tive um problema de pele, tenho histórico de câncer de pele na família, marquei a consulta com o dermatologista do SUS daqui. Não pude ir na consulta. E aí é que é o problema, porque demora muito para você conseguir no sistema público. 3 meses, mais ou menos, com um especialista. Isso. E fui na rede privada. Quando eu cheguei na rede privada, o médico aí você marca para o dia seguinte, claro. Mas o médico era o mesmo do SUS. Porque os médicos, a rede do SUS britânico, né, o NHS, é praticamente a mesma da rede privada. A qualidade dos hospitais é muito boa, o atendimento é excelente, mas se entende saúde pública aqui, ou saúde como um todo, de uma forma muito diferente do Brasil. Você não faz exames, você não faz testes como se faz no Brasil, você não marca um especialista da sua cabeça, eu preciso ir num dermatologista, por exemplo. Você tem que ir no médico do teu bairro, no médico público, que aqui a gente chama de GP, ele vai te dar uma indicação para você ir num especialista. Então, funciona bem, mas tem filas, existem demoras, não é perfeito, mas é aquela coisa, a gente não paga, né? Ou pelo menos paga nos impostos, a gente não paga mais para ter essa rede pública de saúde e ela está se convertendo como uma espécie de religião para os britânicos. Aqui não se fala mal do SUS britânico, né, do NHS. Aqui as pessoas têm orgulho do sistema público, as crianças fazem desenho, né, o símbolo do NHS é o arco-íris. Então elas fazem desenhos e colocam nas janelas, as pessoas estão agradecendo os funcionários do NHS desde o início da pandemia. É um orgulho nacional muito grande. Se a gente lembrar da Olimpíada de 2012, a cerimônia de abertura aqui em Londres, que foi desenhada pelo Danny Boyle, diretor britânico muito famoso lá da Escócia, ela teve uma sessão, uma parte inteira que foi toda dedicada para o SUS britânico, para o NHS, para homenagear os funcionários da saúde aqui. Então ela é uma das instituições mais respeitadas do país. E a turma que trabalhou, mesmo aqui, né? Aqui no Brasil também, porra, pessoal aí da trincheira mesmo, trabalhou demais e merece todo o nosso aplauso e elogio. Pô, bacana. Pô, legal, Ulisses. Valeu. Legal você também dar esses toques, contar um pouquinho aí como é que funciona o sistema de saúde aí na Europa. Sim. Valeu, Ulisses. Obrigado, hein? Estamos com saudade de você aqui para comer aqui na Dirce. Isso. Novembro eu vou aí. Novembro eu apareço por aí. Boa, aí você vem aqui e vamos contar umas... vai falar do campeonato inglês. Começou lá. Começou. Começou muito bem. E agora você viu que na Alemanha parece que 20% do estádio já com público, né? Eles vão liberar para 20%, que é uma experiência também. Foi anunciado hoje, exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Puta, pergunta tudo pro cara. Coitado. Tem que aproveitar, né, meu? Signo de Ares. Eles fizeram na Alemanha um show pra 2.000 pessoas para fazer aquele teste, como é que o vírus se comporta. Isso aí não saiu ainda esse resultado, né? Não, a gente ainda não tem os detalhes exatamente sobre essa experiência que foi feita na Alemanha. Aqui na Inglaterra foi feito algo bem parecido também e eles demarcaram todo o chão, fizeram algumas áreas definidas para cada família, né? Experimentar se era possível, mas aqui na Inglaterra ficou definido que, por enquanto, não dá para ter ainda grandes concentrações de pessoas. Tanto que essa história da torcida, por exemplo, que também já foi anunciada lá na Alemanha, aqui na Inglaterra parece que ainda está um pouco distante de acontecer. O primeiro-ministro falou que em outubro faria os primeiros testes, mas inicialmente os casos aumentando aqui na Inglaterra, em outras partes da Europa,
estão impedindo isso. Na Alemanha ainda parece que o patamar está um pouco mais baixo, que por isso eles estão dando continuidade nesses experimentos de tentar trazer os eventos com o público. Valeu. Obrigado, viu, Ulisses? Vocês têm mais perguntas ou não? Posso liberar? Você tem mais uma? Eu queria saber da repercussão do Neymar, do adulto Ney, como é que da questão do racismo aí na Europa, Ulisses. Verdade, boa pergunta. Foi bastante forte mesmo. Agora tá um cabo de guerra, né? Porque o PSG tá defendendo o Neymar, o Marcelo está defendendo o jogador deles. E aqui na Inglaterra, esse assunto também está muito forte, do Black Lives Matter. A gente viu a manifestação que o Lewis Hamilton fez no GP da Toscana nesse final de semana. Então, a imprensa britânica puxou mais por esse viés mesmo, de combate ao racismo. Os casos de racismo no futebol inglês existem, no futebol europeu também. Então, por aqui, o viés foi mais de tentar entender o que aconteceu, cobrar o VAR, de tentar identificar a imagem, né? Se o Neymar está falando que ocorreu essa agressão racial, buscar a imagem e punir leitura o jogador labial, né? Exemplarmente. Exatamente. Mas ainda não apareceu essa imagem, né? Mas, de qualquer maneira, aqui na Inglaterra foi uma repercussão dentro desse contexto de que realmente o combate ao racismo tem que fazer com que episódios como esse não se repitam dentro do futebol. Valeu, então. O Ulisses tem que liberar ele. Claro. Boa. Obrigado, viu, Ulisses? Valeu mesmo. Obrigado pela colher de chá. Um abração. Vê se aparece aí. Pessoal. Valeu. Obrigado.